venha impactar, Deus, cada coração nessa noite, Deus. Que venham ser cheios do Espírito Santo, Senhor, com tudo aquilo que for falado aqui, Deus. Que essa palavra, Senhor, de hoje tenha um direcionamento a cada coração, Deus. Que você não venha sair dessa igreja como você entrou, mas que você venha sair renovado, porque a palavra do Senhor é perfeita e agradável. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e te agradecemos. Amém. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações, vossas mentes em Cristo Jesus. E todos dizem amém. E todos dizem amém. Glória a Deus. Esse é o Deus maravilhoso, Deus magnífico, qual se faz presente aqui no nosso meio, para a honra e glória do seu santo nome. Eu peço que vocês abram o livro da Bíblia, em Gênesis, livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, é um livro fácil de ser encontrado. É um livro que não pode errar. É o primeiro livro, que é o livro Gênesis. Esse livro é atribuído a Moisés, e ele escreveu esse livro também como Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, né? 5 livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. E nós iremos ficar aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3. E pedir a Deus que Ele fale no teu coração, assim como falou no meu coração, quando estudava, quando buscava o Senhor. Gênesis capítulo 3. Amém, igreja? Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Hoje foi todo mundo rápido, né? Gênesis diz assim, o seguinte, diz a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Oremos. Grandioso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus, por essa palavra, por essa mensagem, o qual o Senhor nos concede nesta noite. Pai, nos utiliza como vaso em tuas mãos, para que essa tua mensagem seja pregada dentro da tua vontade. Que nós possamos estar, Senhor Deus, dentro da tua palavra, que não saia nem para a direita, nem para a esquerda, mas possa continuar firme e forte na tua palavra. Abençoa cada vida que é presente, e que o Espírito Santo abra o entendimento, abra o entendimento do coração através da tua palavra, para que possam entender e compreender a grandiosa palavra que é do Senhor. Eu oro, Senhor Deus, pedindo que tu utiliza como vaso em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome. Eu oro e agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Esse versículo, capítulo 3, versículo 1, ele me chama a atenção de imediato. Quando lemos, talvez nem prestamos tanta atenção o que Deus fala nesse versículo, o que Deus nos mostra. Nós temos que entender, compreender que a palavra de Deus, ela não é somente para ser ouvida, é para ser guardada e ser usada, utilizada. E quando nós vamos para a igreja, nós vemos com duas finalidades, que já falei algumas vezes antes: aprender a palavra de Deus e adorar o Senhor. Essa é a finalidade. Nós vamos para a igreja para aprender a palavra de Deus e adorar o Senhor. Aprendendo a palavra de Deus, nós saímos daqui evangelizando, anunciando a palavra, vivemos uma vida santa, uma vida de santidade, quando aprendemos a palavra de Deus. E quando chegamos aqui, temos a liberdade de adorar, de glorificar a esse Deus magnífico. E aqui no versículo, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: ora, a serpente. Quem é a serpente? Aqui simbolicamente, a serpente é o próprio Satanás, é o diabo. E observa como ele trabalha sutilmente na vida de Eva, para depois atingir o marido. E tudo isso para confrontar Deus. Esse é o propósito dele. E ele diz assim: ora, a serpente era mais do que astuta do que todos os animais. Ele está nos mostrando, a palavra de Deus está nos mostrando que Satanás é astuto, ele sabe fazer as coisas. Talvez você imagine o quanto ele é eficaz em ser astuto. Ele nos mostra algo que nossos olhos admiram. Ele sempre mostra o fruto, que é o fruto do pecado, daquilo que nós mais admiramos e o que mais queremos para nossas vidas. Então devemos ter um cuidado em relação a sobre isso, para estar sendo vigilante dentro da palavra de Deus e sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então é o seguinte: como é que ele trabalha?
Ele sabe que você gosta daquilo, mas o que você gosta é o que Deus não gosta. É algo que você vem a fazer, está pecando contra Deus, então Ele vai trabalhar muito nisso, para que venha atiçar a tua vontade, o teu olhar e a tua vontade, para que nasça em seu coração o desejo de fazê-lo e pecar contra o Senhor. E aqui no versículo 1, ele diz que era astuta, mais de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito, e disse à mulher, ele fala para a mulher, e a mulher quem? A Eva. E assim ele faz uma pergunta: é assim que Deus disse, não comerei de toda árvore do jardim? Olha como ele é astuto, como ele começa a puxar conversa com a mulher, que está ali, sem estar vigilante na sua inocência. E ele chega para a Eva e diz assim: olha, é verdade que o teu Deus disse que você não pode comer, não pode se alimentar das frutas do jardim do Éden. Ele sabia que não era isso. Ele sabia que Deus tinha dito para Eva que ele poderia comer todas as frutas, mesmo aquele que estivesse no centro do seu jardim. O que Satanás está fazendo aqui? O que a serpente está fazendo aqui? Ela está provocando Deus, ela está provocando a Eva, e ela provoca as pessoas, para que as pessoas peguem contra Deus. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, olha, não tem problema, Deus não vai se importar. É só você pedir perdão depois. Olha, tá vendo esse aqui, isso que está fazendo aqui, não tem importância, você pode fazer. Ou você não é homem, ou você não é mulher capaz de fazer isso, ou você não tem coragem. Ele começa a provocar. E nós, às vezes, na inocência, vamos fazermos e esquecemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Todos nós sabemos o caminho que leva à morte e o caminho que leva à vida. Todos nós sabemos o que é pecar e o que não é pecar. Pecar é transgredir a lei de Deus, a vontade de Deus. E Satanás sabe disso, a serpente sabe disso. Nós estamos aqui na igreja hoje como um aluno de Deus. Estamos aqui na igreja como um soldado de Deus. Estamos aqui na igreja hoje como sacerdote de Deus. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus, para colocar em prática. De antemão eu quero dizer para vocês que não tenha medo da serpente, porque aquele que é maior do que qualquer outra coisa, ele habita na sua vida. E você tem a autoridade no nome santo e poderoso de Jesus, de repreender, de mandar ir embora, de sair de perto de você, que não alimenta os seus pensamentos, que não alimenta a sua vontade. Ele é astuto, mas vocês são filhos de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus na tua vida te mostrando e dizendo assim: olha, não vai nessa conversa, não vai nessa caminhada, porque essa caminhada vai te afastar de Deus. Não vai comer esse fruto proibido, não vai para essa árvore proibida, porque tu vai entristecer o Espírito Santo que habita em você. Mas ela me pergunta a Eva: é verdade que ele disse, que Deus disse que não comeresse das árvores, de toda a árvore do jardim? Provocando Deus, chamando Deus de mentiroso. Você vai ver diante do versículo. Mas Eva responde à serpente: não, dona serpente, não tem assim escrito, mas não, dona serpente, não serpente. Não sei quando se promoveu em falar com ele, mas disse: do fruto da árvore do jardim comeremos. Nós podemos comer de todo fruto do jardim. Deus não nos proibiu, mas Satanás sabia que não tinha proibido. Estava apenas sendo astuto para puxar uma conversa com ela, para induzi-la ao pecado. E ela continua falando: mais, versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Eva falando: olha, ele disse que Deus falou para mim que eu, do fruto da árvore que está no meio do jardim, desse eu não posso comer, nem eu nem meu marido pode comer, porque no dia que nós comermos, nós iremos morrer. Mas ela continua falando e diz: não comerei deles, nem tocareis, para que não morra. Olha, Deus não falou isso para Eva. Deus não falou que ela não podia tocar. Deus falou para Eva que ela não poderia o quê? Comer, se alimentar daquele fruto. Mas Eva achava com uma mentirinha no coração.
Aí eu fui perguntando, estava estudando, fiquei pensando, matutando, como disse, por que Satanás tentou Judas? Porque Judas roubava o dinheiro de Jesus, roubava o dinheiro que estava na bolsa. Judas era ladrão, dava um espaço para isso. Porque Satanás queria peneirar Pedro, porque Pedro ainda não era convertido, precisava se converter. O próprio Jesus dizia assim: olha, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai, mas quando tu te converter, vai anunciar teus irmãos. Pedro não era convertido, tinha dado brecha, é conhecido como um homem violento, que cortou a orelha de mal quando foram prender Jesus Cristo, porque ele se aproximou de Eva, não se aproximou de Adão. Na Eva já tinha uma mentirinha, já nasceu uma mentirinha, dizendo que Deus disse que não podia tocar. Deus não falou nada disso. Nós sabemos que o pai da mentira é quem? É Satanás, é a serpente. Ele é o pai da mentira, ele gosta da mentira, ele gosta do engano. E o que ele puder fazer com a igreja do Senhor para levar a mentir, ele fará. O que ele puder fazer para afastar a igreja da presença do Senhor, ele fará. E vocês são a igreja do Senhor Jesus, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E o que ele puder fazer para nos separar de Deus, ele vai fazer. Ele vai mostrar um fruto proibido, para que você venha se alimentar desse fruto. E esse fruto proibido vai entristecer o coração de Deus. E nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus, e Deus vai ficar triste, porque muitas vezes prova do fruto e quer viver neste fruto, se alimentando desse fruto. Aqui no versículo 4, a serpente fala para a mulher: olha, Eva, certamente você não vai morrer, certamente não morrereis. Mas Deus disse que ela iria morrer. Mas Satanás está dizendo que ela não iria morrer. O que é que Satanás chama Deus? De mentiroso. Está chamando Deus de mentir. Deus mentiu para você. Se você comer, se alimentar desse fruto, você não vai morrer. O que vai acontecer é que seus olhos vão abrir, o seu entendimento vai abrir, você vai ser semelhante a Deus, como diz o versículo 4 em diante. Você vai ser semelhante a Deus. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Deus está te enganando, está mentindo para você. Prova do fruto, alimenta desse fruto para ver que é verdade que eu estou dizendo. Aqui no texto que nós olhamos, a serpente até fala uma verdade, entre aspas. A verdade que ele fala que ele não morreria aos olhos humanos, ele não morreria de imediato. Mas Satanás nos explicou para Eva que a morte era espiritual, que a morte física voltaria para o pó, porque eu creio que nós, se não houvesse o pecado no mundo, não haveria morte. Porque o salário da morte é o quê? É o contrário, né? O salário da morte é o pecado? É assim mesmo? Eu fiquei confuso agora. É o salário da morte que é o pecado. O salário da morte é o pecado. Ou o pecado é o salário da morte. Eu sei que vai morrer esse pecado. Não é isso? Então, ia morrer. O pecado mata. O pecado destrói. E Satanás sabia disso. E aqui no versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirem vossos olhos, serem como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eu creio que Adão estava andando pelo jardim, e Eva encontrou com Adão, já tinha se alimentado do fruto. Ele disse: olha, Adão, o nosso Senhor disse que nós comêssemos o fruto morreríamos, estou aqui viva. Come do fruto também, é saboroso. E Adão foi e comeu também do fruto proibido. É assim que o nosso inimigo faz. Ele mostra o fruto proibido, aquilo que atiça mais os seus olhos, aquilo que traz mais vontade para você, porque nós vemos no texto que a Eva disse que era desejável aos olhos. Ela queria aquela fruta, e a fruta é saborosa. E o que é que essa serpente quer? É que nós venhamos desobedecer a Deus. A partir do momento que Adão se alimentou daquela fruta,
Ele entregou o sistema do mundo nas mãos de Satanás. O mundo jaz agora no maligno. Agora nós estamos condenados também. Adão entregou de mão beijada a serpente. Assim como o mundo ia ser destruído, nós também seríamos destruídos. Mas aqui, nós na continuidade do estudo, nós vamos ver o projeto de Deus para nossas vidas. Toda manhã, Deus ia falar com Adão, conversar com Adão, tinha uma grande intimidade com Adão. E naquele dia que Deus se apresenta para falar com Adão, Adão está coberto, está nu, viram que estava nu e botaram uma folha cobrindo seu corpo, ficou envergonhado. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, Deus escondeu-se a Adão e a sua mulher na presença do Senhor, e entre as árvores se esconderam. E Deus pergunta: Adão, onde você estás? Por que está escondendo? O pecado, amado, ele nos envergonha. É por isso que ninguém peca na vista de ninguém, é sempre escondida, é no escuro. O pecado, ele nos afasta de Deus de tal forma que deixamos de ouvir a voz de Deus. Então Adão estava lá em cima com Deus e desceu. Meu amado, não desça, não faça como Adão, não faça como a Eva. Se você está crescendo espiritualmente, cresça mais. Se está se aproximando de Deus, aproxime-se mais, busque mais o Senhor. Ele desceu também como Jonas, que estava fugindo de Deus, e um grande peixe engoliu. Ele desceu ali no momento em que Deus se irou com Jonas. Também nos desça como o homem da parábola do bom samaritano, sacerdote que passava, via aquele homem que tinha sido espancado por ladrões e passava por distante. Não dava um bom testemunho, não representava Cristo, não representava o Senhor. Então, meu amado, a presença de Deus em nossas vidas será constante quando você olhar para o fruto proibido e disser: não quero, eu não aceito. O fruto proibido pode ser a mentira. Eu conheço pessoas que falam 10 palavras, 9 são mentiras, somente uma que é verdadeira. Tem pessoas que têm o prazer de mentir, vive na prostituição. O fruto da árvore da vida não é essa, é o fruto da árvore da morte. No adultério, no engano. Esse é o fruto que vai levar o homem cada vez mais para o inferno, se não se arrepender, se não se voltar para Deus. Ele faz de tudo para tirar a sua atenção do alvo e olhar apenas para um lugar que Deus não quer que você olhe. Aqui na igreja, muitas vezes, dessa vez, hoje não tem ninguém no celular, mas às vezes muitos estão no celular e não estão olhando a Bíblia, não. Está no Facebook, no Instagram, está no WhatsApp. Satanás, a serpente faz isso, ou não, ela é astuta, ela faz de tudo para tirar a sua atenção, faz de tudo para que você não entenda a palavra de Deus, faz de tudo para que você não compreenda o benefício da palavra na sua vida. Os 3 afastamentos de Adão e Eva foram imensos. O primeiro foi afastar-se da presença de Deus. Eles se afastaram da presença de Deus. A presença de Deus produz o quê? Alegria. A presença de Deus produz paz. Quando estamos presentes diante do Senhor, nós temos uma paz que o mundo não entende. É a paz de Deus que excede a todo entendimento, não compreende. Quando estamos na presença de Deus, garante a vitória em nossas vidas, porque nós somos mais do que vencedores. Afastar-se da parte de Deus é se afastar de Deus, porque a palavra de Deus é o que? É o nosso alimento, é dele que nos alimentamos, é através da palavra que nos alimentamos. Então, meu amado, o mal do pecado
para a humanidade foi imensa. E aí estava o homem condenado à morte, o mundo condenado à morte. E Deus disse: não, não é assim. O que é da terra, volta para a terra, que é o pó. Mas aquilo que é meu, volta para mim. O fôlego de vida, aquele fôlego que ele soprou no nariz de Adão, esse fôlego vai voltar para mim. Eu não vou admitir que Satanás tome, leve aquilo que é meu. Ele não tem autoridade sobre aquilo que é meu. A matéria vai voltar ao pó, porque eu não sou matéria, eu sou espírito. E o espírito vai voltar para mim, que é um lugar aonde deve morar, onde deve viver. Deus é espírito. E se alegra com todos os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E mesmo você com essa matéria descendo à sepultura, quando Cristo buscar a sua igreja, você receberá um corpo incorruptível, um corpo espiritual para viver na presença do Senhor. E Jesus, que é o nosso Salvador, nos espera e espera esse dia para nos buscar a igreja do Senhor. E Deus continuou falando com Adão e disse: Adão, por que você fez isso, Adão? Por que você comeu do fruto proibido? Aí Adão foi a mulher que tu me desse, Senhor. Era melhor nem ter tirado a minha costela, né? Porque só assim não teria pecado. São desculpas. Essa é a mulher que tu me desse. Esse negócio da costela não tinha não, viu? Apenas que eu coloquei para... Mas ele disse, a mulher que tu me desse, ela me fez pecar. E Deus olha para a mulher e diz assim: por que tu fizesse isso? Aí ela diz: por causa da serpente. A serpente me induziu, me enganou. Dizem alguns teólogos, alguns ensinos, que a serpente, a cobra antigamente, ela não rastejava, se ela andava na ponta do rabo, na cauda. E é por isso que Deus o condenou a andar arrastando, fumando pó na cara. Então Deus fala para Adão: Adão, porque você pecou contra mim e foi desobediente, você agora vai se alimentar do seu próprio suor, você vai ter que trabalhar. A terra foi amaldiçoada por causa de você, por causa do seu pecado. A terra foi amaldiçoada, como tem o versículo 17 do capítulo 3, que diz: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Observe que o pecado fez, amaldiçoou a terra. Não existia plantas venenosas, não existia planta com espinhos, frutos venenosos. Foi amaldiçoado. E agora o homem precisava preparar a terra, porque aonde Adão estava não precisava de nada. Saía o vapor da terra que arava toda a terra, tinha fruta à vontade, não existia doença, não existia dor, não existia tristeza. Mas o pecado ocasionou tudo isso na vida do ser humano: dor, tristeza, morte, engano, maldição. E ele disse para Adão: agora você vai se alimentar do seu próprio suor. E você, mulher, eu multiplicarei grandemente a tua dor na concepção de teu filho. Eu irei aumentar cada vez mais a tua dor, e você será submissa ao seu marido. E essa submissão nós temos que entender, maridos. Essa submissão não é querer pisar na mulher. Essa submissão não é você querer humilhá-la, porque Deus colocou a mulher como nossa ajudadora, não para ser humilhada, não para ser desprezada. E que a vontade da mulher, ela tem que ser analisada junto com o seu marido. Embora que o marido é o cabeça da casa, é ele que vai ter responsabilidade do lar, da sua família, mas a mulher é ajudadora, dá um conselho, mostra a sua vontade também dentro do seu lar, também tem que ser respeitada. Então ele disse para a mulher: agora você, o seu marido irá te dominar. Dá a entender que parece que no jardim do Éden, a mulher, a Eva não era dominada, né? A mulher tinha toda a liberdade também, assim como o homem. E por que mudar também nesse sentido? E ele continua: por causa de ti, Adão, tu surgirá na vida humana.
só por causa do fruto proibido. O mal do pecado para a humanidade foi tremenda. A terra foi amaldiçoada. Adão deu autoridade a Satanás na vida humana. Porque eu escuto alguns dizendo assim: eu não pequei, quem pecou foi Adão, o que tem a ver comigo? Mas foi dada autoridade. Mas Deus tem um propósito para nos resgatar. Deus já tem um plano, mas Ele coloca Adão e Eva fora do jardim do Éden, Ele expulsa. Agora observe o seguinte: quando Deus fala com Adão e quando Deus fala com Eva, Ele diz: olha, toda fruta do jardim você pode comer, pode se alimentar, menos a árvore que está no centro, no jardim, você não pode se alimentar, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Lá no meio existia também a árvore da vida. Deus não proibiu ela se alimentar da árvore da vida, mas a árvore que Deus proibiu ela comer, Deus atiçou. O inimigo, Satanás, atiçou, colocou no seu coração: é aquela árvore que Deus disse que você não podia comer, então você vai comer daquela. Por isso que Deus disse que não fizesse, é isso que você vai fazer. Porque, meu amado, olha, o pecado, ele é muito bom. É bom pecar, não é? É ótimo pecar. Continuar pecando, até continuar pecando, nós continue pecando, é ótimo, maravilhoso. Ou como é bom pecar. Mas tenha certeza que você que continua no pecado não vai entrar no lar celestial. Você não vai entrar no reino dos céus. Porque o pecado, ele satisfaz a carne, o desejo carnal. Não há o desejo do Espírito. O Espírito vai voltar para Deus, a carne vai voltar para o pó, de onde veio. Então, se você quer continuar pecando, continue pecando, amado. Ninguém vai proibir você pecar, não. Continue mentindo, continue se prostituindo, continue enganando, continue fazendo as coisas que não agradam ao Senhor. Continue fazendo. É com você e Deus. Mas tenha uma certeza que você está entristecendo o Espírito Santo, aquele que habita na sua vida. Você está entristecendo o Espírito Santo, o qual te separou, te selou, como tem lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, e foi selado para o dia da redenção, selado para a salvação. O Espírito Santo faz morada em nossas vidas, e nós temos que alegrar, buscar a santidade, buscar fazer a vontade do Senhor. Não é, meu irmão Eduardo, não é, Laís? Buscar a santidade, buscar estar na presença do Senhor. Olha, meu amado, eu peço a vocês que no momento do culto não converse, principalmente quando traz a palavra, louvando ao Senhor. Não olha nesse maldito celular nesse momento, é bom que queimar o celular. Não olha o celular. É o que estou falando aqui neste momento. Satanás, a serpente, ele é astuta e tira a tua atenção. E muitos que querem ouvir a palavra, muitos que querem, fica sendo tirar a sua atenção. E isso não é o Espírito Santo de Deus, não, meu irmão. Eu não confio que é o Espírito Santo de Deus. Isso é a armada do inimigo. Então seja vigilante em todo momento, onde você estiver. Venha para a casa do Pai com o sentido de aprender a palavra e adorar o Senhor, louvar o Senhor. Quer conversar? Quer ficar no celular? Fique em casa, meu irmão. Fique em casa. Não venha para o templo. Porque eu prefiro falar o que Deus quer que eu fale, do que falar o que o homem quer ouvir. Então não façam isso, principalmente quando estamos aqui, lá no começo do silêncio pediu que saísse o celular, agora pessoas no celular novamente. Então deixa disso, irmãos. Para com isso. Não atrapalha a mensagem, está repreendido em nome de Jesus. Vou fazer uma oração em nome de Jesus Cristo. Meu grandioso Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, a autoridade que dá no nome de Jesus, Pai, repreende este mal neste lugar. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo seja verdadeiro nessas vidas, para que venha glorificar o Teu santo nome, exaltar o Teu santo nome. Não permita que isso seja um fruto do pecado e afaste o Senhor da presença do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, trabalha em cada coração, a começar na minha vida, comece a trabalhar no meu coração, na vida da tua igreja, para que nós venhamos com esse desejo de adorar, de glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai, eu te peço, em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, é que eu oro e agradeço, e a igreja confirmando diz, amém. Fez separação entre Deus e o homem,
o fruto do pecado. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os teus pecados fazem separação de você para com Deus. O meu pecado, os nossos pecados separam-nos de Deus. E você quer andar separado de Deus? Quer andar separado do Senhor? Não. Então procura ter uma vida de santidade. Procura o fruto da vida que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma das consequências mais terríveis que o pecado pode causar é a separação entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 5, versículo 6, Satanás quis separar Jesus Cristo de Deus. Ora, do Pai, que Ele é Deus. Quando ele saiu do batismo para o deserto, e Satanás disse assim: está vendo todo o sistema do mundo? Tudo isso do mundo é meu. Se você se prostrar e adorar, tudo é teu. E Jesus disse assim: olha, também está escrito: adorar somente a Deus, só o Senhor, só o Pai. Se nós formos lá para a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 19, ele diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Se você olhar o versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive pecando, não vive comendo o fruto do pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele busca comer o fruto da santidade. Ele não quer viver pecando. Se ele vive pecando, porque ele não nasceu de novo, não nasceu ainda de Deus. Ele sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus, é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não tem toca, o maligno não tem autoridade. Mas se você quer viver comendo, se alimentando do fruto do pecado, o maligno tem autoridade sobre a sua casa, o maligno tem autoridade sobre a sua vida, porque você está dando brecha para isso. Busca realizar a vontade do Senhor. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo está sem luz, está nas trevas. O mundo está debaixo de juízo, para ser julgado a qualquer momento. O mundo pode receber o Espírito Santo porque não conhece, não é de Deus. O mundo está debaixo da condenação. Como tem lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, onde que estão condenados são aqueles que estão na presença do Senhor. Que diz assim: a condenação diz: todos são condenados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o pecado, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo a vontade de Deus. Não existe condenação para eles, para nós, para a igreja. O mundo já é maligno, meu amado. No capítulo 5, versículo 19 de 1 João, está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é filho, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, no que é verdadeiro estamos, que é Jesus, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, igreja? Nós sabemos a verdade, nós sabemos o caminho que nos leva ao Senhor. Então, se os teus olhos estão focados na árvore da vida, se alimenta da árvore da vida. Não se alimenta da árvore do pecado, do pecado. Se alimenta da árvore da vida. Porque o pecado ele traz destruição para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. E se não se converter ao Senhor, com certeza não conhecerá e não verá a glória de Deus. Jesus está voltando e Ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. E vamos se virar para Ele, olhar para Ele e dizer: vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Estamos te esperando para buscar a tua igreja. Amém, igreja? Eu espero que tenha ficado no seu coração esta palavra, porque Deus, Ele não compactua com o pecado, Ele não se agrada com o pecado, Ele não se anima com aqueles que vivem pecando. O pecado contraria e fere
a personalidade e os atributos de Deus. Por essa razão, Deus não pode compactuar com os seus pecados, não pode compactuar com a sua iniquidade, porque não faz parte da sua integridade, não faz parte da integridade de Deus, e Ele não compactua com o seu pecado. Que Deus possa trabalhar na sua vida, possa trabalhar na minha vida, trabalhar nessas vidas, e que nós possamos sair dessa noite daqui com esse pensamento. Não permita que a serpente ative os seus olhos, os seus pensamentos para o fruto do pecado, mas que você venha com o desejo, sair daqui com o desejo de buscar o fruto da vida, que é Jesus, e se alimentar dele. Amém, igreja? Que Deus abençoe a cada um de vocês, e que Deus possa abrir os céus e derramar bênçãos e bênçãos sem medidas. Mas antes, eu quero convidar a vocês que estão aqui esta noite, para que curve sua cabeça, feche os olhos, interceda neste momento em oração, para que Deus possa trabalhar em vida nesta noite, para que possa sair daqui realmente compactado com o Espírito Santo, que possa fazer algo na sua vida que jamais outra pessoa possa fazer. Vamos orar em nome de Jesus. Mas antes eu quero fazer uma pergunta a você, meu amado. Você que está aqui nesta noite pela primeira vez, e que Deus tocou em teu coração, para que você venha cada dia se alimentar do fruto da vida, e você entende e compreende que Ele te ama, você é a menina dos olhos dele, que você não quer permitir que a serpente venha te induzir ao erro, mas você sabe que só existe um caminho para se livrar da serpente, é entregando a sua vida, é se reconciliando com o Senhor. Eu quero perguntar a você que está aqui nesta noite: tem alguém que quer aceitar Cristo como Salvador, que ainda não tomou essa decisão, mas que nesta noite quer tomar essa decisão e dizer assim: eu quero ficar Cristo Salvador? Levante suas mãos para que eu possa orar. Tem alguém aqui que precisa se reconciliar com o Senhor e dizer assim: nesta noite eu quero me reconciliar com esse Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que anda, um Deus que opera milagres, prodígios, e que eu quero entregar a minha vida mais uma vez ao Senhor, porque eu sei que nas mãos do Senhor eu estou bem guardado. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor esta noite, para que eu possa orar por você? Levanta as suas mãos, faça o sinal. Todos estão com os olhos fechados. Tem alguém esta noite? Tem alguém esta noite em nome de Jesus? Meu grandioso Deus e Pai Celestial, o som dos corações, Tu sabe o que se passa na vida de cada um de nós. E o que eu te peço em nome de Jesus, que o nosso coração, que a nossa vontade esteja voltada para a árvore da vida, que o nosso espaço seja de encontro à árvore da vida, e que possamos nos alimentar dele, do Senhor Jesus. Que a Tua palavra seja viva em nossos corações, e que Teu Espírito Santo possa mover nossos corações sempre para Te buscar e buscar viver uma vida de santidade. Repreende todo o mal em nome de Jesus. Nos cura espiritual e cura física, porque sabemos que o Senhor é Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ao Senhor, Pai, eu entrego a Tua igreja, para que assim o Teu Espírito Santo se manifeste na vida de cada um deles, e que realize a Tua vontade hoje e sempre, no nome santo e poderoso de Jesus. E todos dizem amém. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Mas antes eu quero convidar a nossa irmã Carol, para que Deus possa operar grandemente. Amém. A palavra de hoje foi forte, né? Todas são, né? Mas eu queria enfatizar uma parte aqui do versículo da palavra que o pastor passou para a gente hoje, é a parte onde no versículo fala assim: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Isso o Senhor está direcionando para a cobra, né? E a cobra a gente sabe que é o diabo. E aí quando o Senhor ele fala que ela viverá rastejando e se alimentará do pó, o pó ele é o pecado, ele representa
nós pronto voltaremos para o pó, viemos do pó e ao pó voltaremos. E a cobra, ela se alimentará do pó, então ela se alimentará do pecado. Então, enquanto vivermos, pecando, a cobra, ela está se alimentando daquele pecado, do nosso pecado. Então, vamos viver segundo o coração de Deus, que o Senhor esteja com todos. E eu gostaria de convidar o Ministério do Louvor para continuarmos adorando e agradecendo o nome do Senhor.